Oi, Heitor, boa noite. Estamos ao vivo. Deixa eu só ajeitar aqui os últimos preparativos. Eliane, boa noite. A gente já vai começar com a nossa live. A Rosa, boa noite, Rosa. Para quem não me conhece, então eu sou Márcio Rodas, eu sou psicanalista e a maioria já acompanha aí as postagens, né? Mas tem as pessoas que estão vindo pela primeira vez para assistir as nossas lives, né? É, Então, seja bem-vindo. O tema de hoje é inveja e redes sociais. E a nossa convidada de hoje é a psicóloga Ivana Carvalho. Ela é de Brasília, Distrito Federal. E antes de apresentar o currículo da Ivana, eu quero deixar Oi, Creuza. Então, eu quero deixar um recado, né? Antes de apresentar o currículo da Ivana, é, quero falar para você, né, que essa live ela não tem por objetivo substituir um tratamento. Então, ela tem caráter mais de comunicar tanto a psicologia e também comunicar tanto a psicanálise. E se você estiver passando por algum problema emocional, é melhor, né? E você buscar uma ajuda profissional que vai ser específico para o seu caso, né? Então, como eu estava falando, né? A nossa convidada de hoje é a Ivana Carvalho. Ela é formada pela Universidade Nacional de Brasília, a UNB, em psicologia. É psicodramista, tem especialização em psicodrama pela ABP, Associação Brasileira de Psicodrama. Tem especialização em terapia sexual pela Faculdade Salesiana de Vitória. Eu vou chamar agora a Ivana para ela poder falar, né, para ela se apresentar também, falar um pouquinho dela e a gente já entrar no tema para a gente ganhar tempo, né? É, Só um minutinho que eu já vou trazer. Oi, Catiana, boa noite. Vamos aguardar que a Ivana já vai estar aqui com a gente e a gente vai estar. Oi, Ivana, boa Boa noite. noite, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo certinho. Tudo certinho. Gostaria, Ivana, que você falasse um pouquinho de você para quem está nos assistindo. Tá. Eu sou formada pela Universidade de Brasília, né? Eu tenho o grau de bacharel e psicólogo. E sou formada. Dá para me ouvir direitinho? Se não der, eu boto. Dá, eu estou ouvindo. Tá ok? Então tá. Sou formada pela Associação Brasiliense de Psicodrama. Estou terminando a formação em psicodramatista nível 2. O nível um atende a comunidade, o nível 2 dá aula. E o nível 3 é quem orienta a monografia, né? Então, eu estou no meio desse caminho aí. Também tenho formação em terapia sexual e tenho também formação em terapia de casal e família. Estou terminando agora uma formação em terapia familiar sistêmica, sou consteladora familiar e tenho também a formação em terapia conjugal e de família com o Salvador Minuchin, que foi o fundador da terapia familiar sistêmica estratégica, a escola estratégica. Uhum. Então, já estou há uns 20 anos aí na praça, mais ou menos, um pouquinho mais de anos, mas sempre trabalhando. Eu atuo em clínica, né? E tenho meu consultório aqui em Brasília, DF, e estou atendendo online e também atendo numa clínica de internação psiquiátrica aqui em Brasília. E estou terminando a formação em EMDR. Eu acho que eu estou terminando Entendi. para esse ano. Aham. Tenho também formação em atendimento online, né? Isso, sim.
Que bacana. Antes da gente entrar aqui no tema, que é inveja e redes sociais, eu vou deixar um recado. Vou pedir para você aí que está nos assistindo compartilhar essa live, trazer lá os seus convidados para desligar a TV e vir aqui assistir a live. Compartilha então a live, né? Também nos segue no Instagram, tem aí o meu Instagram, o Instagram da Ivana, vem seguir a gente e acompanhar os informes da semana, né? Toda semana a gente está sempre postando alguma coisa. Essa live, ela vai ficar também lá no YouTube, que é no meu canal, Márcio Rodas, Psicanalista, e também no IGTV. As perguntas, se sobrar um tempinho, a gente responde no final, eu vou estar aqui anotando. E também, assim que postar, aí você pode deixar ali nos comentários as suas perguntas embaixo, que aí a gente vai se interagindo, né? E, bom, é isso. No final também eu deixo o telefone da Ivana, para quem quiser tá falando com ela, né? Tem tudo aqui anotadinho. Então, Ivana, o que é a inveja? Bom, a inveja tem várias significações. Tem uma significação religiosa, né? A questão de inveja ser um dos 7 pecados capitais. Até anotei os 7 para poder não esquecer, que é gula, avareza, ira, soberba, luxúria, preguiça e inveja. E existem também as virtudes que combatem esses pecados, né? Que é humildade, generosidade, castidade, paciência, temperança, diligência, e o oposto de inveja seria a caridade. A inveja, ela tem várias versões. Existe hoje também o termo inveja boa ou inveja branca, que seria o lado positivo da inveja, que é quando eu vejo alguma coisa que alguém tem, isto me serve de modelo, inspiração, para que eu tenha também. Por exemplo, meu amigo tem um carro, e eu, que legal, acho que seria legal ter um carro também. E aí eu junto meus esforços, minha energia e vou adquirir um carro para mim. Não importa se o fulano tem um Fusca, se eu vou ter um Fusca também. Isso não tem a ver. Essa seria a inveja boa. A inveja ruim, inveja pecado, é quando eu quero aquilo que o outro tem. Exatamente aquilo. Fulano tem um carro, então eu quero o carro do fulano. Deixar o fulano sem carro para o fulano me ver andando com o carro dele. Esse é a inveja, digamos assim, pecadão mesmo. Então e isso também ela tem a ver, a inveja é muito parecida com a cobiça. Cobiça, ela não é um dos pecados capitais, mas ela é também considerada um pecado, um instinto do ser humano, mas um instinto negativo, que é eu desejo aquilo que o outro tem. A cobiça é o desejo. Nossa, fulana tem um corpo lindo, eu cobiço aquele corpo, eu quero aquele corpo para mim. Isso é a cobiça. Ela tem um colar de pérolas, eu quero aquele colar de pérolas. Isso é cobiça também. E aí, assim, a psicologia, né, ela vê a cobiça como a coisa do desviar a energia. O problema todo da inveja é como eu desviar uma energia que eu podia estar construindo alguma coisa num ponto de querer destruir o outro. Ou destruir aquilo que o outro tem para ele não ter e eu também não ter. Ou para tomar do outro aquilo que ele tem. Então, eu pego uma energia que eu poderia estar construindo alguma coisa e boto ela numa energia destrutiva. Muitas vezes a inveja também ela tem um quê de ódio, né? Nossa. Eu odeio aquela pessoa porque ela tem aquilo. E aí eu fico canalizando as minhas energias no sentido de ter planejamentos para destruição do outro. Então, é muito difícil as pessoas admitirem que sentem inveja. Mas a inveja é um sentimento muito comum no ser humano. Entende? Você falou lá dos 7 pecados capitais, né? Uhum. Para você ver como a inveja é um tabu que é fácil admitir que você tem preguiça, que você tem gula, mas inveja não tem. Ninguém assume que tem inveja. Ninguém também, né? Tem inveja. Eu digo que o preferido dos 7 é a gula e a luxúria, né? Todo mundo gosta da luxúria. E a preguiça, né? Porque eu gosto de dormir final de almoço.
Uhum. pós-almoço, de tirar uma sonequinha de meia hora. Me dá esse Isso. luxo de 15 meia hora, assim, né? 15 minutos, meia hora. Mas quando chega na inveja, aí as pessoas têm aquela, tipo, isso eu não tenho. Exatamente, esse eu não Né? tenho. Aí você Mas muita falou, gente tem. aham, é natural, chega a ser natural, É? né? É patológico quando fica dessa forma, que aí você se torna agressivo, que você quer Isso. prejudicar a pessoa, E o grande né? problema do invejoso é que ele não só não faz, como também não ajuda o outro a continuar fazendo. Então, uma frase Sim. muito comum que a gente vê da inveja é que a grama do vizinho é sempre mais verde. Eu invejo a grama verde do vizinho, mas eu não quero ter o trabalho que o vizinho teve, o cuidado, a dedicação, para que ter aquilo também. Então, por exemplo, a pessoa tem Aham. uma parede de medalha. Eu invejo a medalha. Mas eu não sei quantos tombos aquela pessoa levou para ter aquela parede de medalhas, entendeu? Quanto que ela sofreu, quanto que ela Sim. não dormiu, quanto que foi difícil ela conseguir chegar naquele nível que ela chegou. Exatamente. É igual falar que só vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Exatamente. Tem isso também, né? Uhum, exatamente. E você falou sobre o que inveja boa ou inveja branca, né? O que Uhum. que seria? O que quer dizer isso? Então, a Que tem inveja esse... branca ou a inveja boa é quando eu uso aquilo que o outro tem como um modelo, uma inspiração para mim. Ah, fulano é Uhum. um campeão de triatlon, por exemplo. Aí eu começo a praticar triatlon para virar uma campeã também. Não é que eu queira roubar as medalhas do outro, não é que eu queira falsificar um título para ter o mesmo título que o fulano tem sem esforço, entende? O outro é um modelo para mim. Aí eu tenho uma inveja branca, uma inveja boa. Porque o ideal para você combater a inveja é você ficar feliz com a vitória do outro. Porque o invejoso ele não fica feliz, ele fica triste, ele fica com raiva de você ter obtido alguma vitória, você ter tido algum sucesso. Sim. E por que se considera inveja um pecado, Ivana? Antes, Exatamente. deixa eu dar uma boa noite ali pro meu amigo Odair. Boa noite, Odair. Ele está Boa aqui se noite, Daí. comunicando. Boa noite, pessoal. Raíssa. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Salsa Amigos. Tá tudo Então, aqui. a inveja ela é considerada um pecado pela qualidade destrutiva que ela tem. Ela pode, inclusive, destruir o outro. Muitos da questão do feminicídio tem a ver com a inveja, de o outro ter uma coisa que eu já tive, e ninguém mais vai ter o que eu já tive. Então, o feminicídio, essa coisa desse sentimento de posse, ela é uma inveja também, ela tem a ver com inveja. Isso é muito grave, né, Ivana? Uhum. Você vê que a gente sempre pensa na invejinha boa, na inveja branca. Ah, eu queria ter o que fulano tem. Ah, seria legal se fulano tem um mestrado, eu queria ter mestrado. Mas eu querer destruir o outro por conta de alguma coisa que o outro tem e eu não, aí é que entra o que eu diria, chamaria de pecadão, assim, né? Porque você investe a sua energia no sentido de prejudicar e destruir o outro ou aquilo que o outro tem. E a inveja, ela não vai só em bens materiais, ela pode ser uma pessoa, ela pode ser uma inveja de uma habilidade que o outro tem, ela pode ser um status que o outro tem. Então, a inveja, ela tem esse lado positivo, assim, se eu sou uma pessoa invejada, eu sou uma pessoa admirada. As pessoas têm muito medo Uhum. da inveja, muito medo. Muita gente, inclusive, apaga seu próprio brilho, tenta se disfarçar, se esconder, por medo do que os invejosos possam vir a fazer. Muita gente, por exemplo, nas redes sociais, nós Uhum. vamos falar disso, né? A rede social ela é um Uhum. grande foco para a inveja, porque eu vejo o sujeito Uhum. andando de lanche, eu vejo o sujeito andando de iate, eu fico querendo aquilo que o outro tem. E muita gente, Sim. às vezes, não se expõe nas redes sociais exatamente para evitar a questão da inveja. E vezes entra numa superstição também, né? Olho Uhum. gordo, mal A olhado, a inveja questão da... é o nome popular da inveja é exatamente esse, olho gordo, mal olhado, Uhum. atualmente Isso. recalque, né? As recalcadas é tudo É que invejosa, tá usando agora, né? né? Aham. Sim. Então, por que que você considera inveja um pecado?
Então, eu considero a inveja um pecado por conta da capacidade destruidora, não só minha, como do indivíduo. Oi, Feu, tudo bom? Uhum. Obrigada por ter vindo aqui na minha live. Então, por conta disso, eu deixo de fazer uma coisa para mim para investir a minha energia para destruir o outro. Então, eu me Sim. prejudico na intenção de prejudicar o outro. Eu vejo até, por exemplo, em comentários, assim como a gente está falando de redes sociais, em comentários, por exemplo, um comentário maldoso, e fazendo um link com o que você está dizendo, ali a própria pessoa ela está se expondo, e quem tem entendimento percebe que tem ali um pouco de, como essa nova moda de falar, esse novo modo de falar recalque, né? A pessoa percebe, então, a pessoa que está ali manifestando a inveja está se queimando praticamente, porque fica marcado ali, fica registrado ali o que ela escreveu, né? E é interessante, assim, a pessoa não entrar naquela faixa, porque às vezes tudo que ela quer é desestabilizar a pessoa que fez a postagem, né? Para que depois vai lá responder com agressividade e tal, e acaba entrando, fica naquela baixaria sem fim, né? Fica naquela discussão, né? Uhum. Tem também nas redes sociais a figura dos haters, né? Em inglês, que é o termo Sim, sim, odiadores, né? sim, sim. Muito frequente em Isso. sites. E geralmente esses haters, eles são o clássico da inveja. A pessoa, por exemplo, às Uhum. vezes é baixinha, feinha, gordinha e fica criticando superatleta, fisiculturista, celebridade. Celebridades sofrem muito com essa questão dos haters. Eles atacam muito a questão do corpo físico, né? E principalmente essas celebridades de moda, de atividade física, atletas, pessoal do cinema. Eles estão É verdade. sempre com a questão da exposição do corpo, né? E sendo muito, muito criticados. Sim, Fê, a gente já falou, a inveja é um dos 7 pecados capitais. E ela é o que menos assumem, inveja, é o que as pessoas Isso. menos As assumem que pessoas tem. menos têm coragem de dizer sim, eu sou invejosa, ou sim, eu É, cobicei aquele negócio que o fulano tem. Ai, que brinco lindo, eu quero esse brinco para mim. Dificilmente as pessoas falam assim, né? e é natural, né? É uma emoção ali, é um sentimento, né? É, ele é um Que você sentimento se que faz parte depara. do humano. Nós pensamos sempre nos sentimentos positivos. E esse é um grande erro que eu vejo na psicoterapia. As pessoas vão para a psicoterapia para tentar destruir seu lado negativo, né? É, E isso não é bom. A gente precisa entender que a gente tem um lado negativo, precisa aceitar esse lado negativo e precisa, digamos assim, fazer com que cresça, que apareça mais o lado positivo. Muito se fala, por exemplo, na questão das mulheres, da baixa autoestima, da falta de amor próprio, muitas vezes a inveja. Eu vejo o outro com um corpo maravilhoso escultural, meu corpo não chega nem perto disso, em vez de eu me esforçar para me melhorar, para me aprimorar, eu fico só na mágoa, no remorso, no rancor de eu poderia ter um corpo melhor, como eu seria mais feliz se eu tivesse 20 quilos a menos, mas fazer regime, fechar a boca, fazer atividade física, suar a camisa, puxar uns ferros, ninguém quer. É verdade. E essa questão assim de identificar aquele momento que você está sentindo inveja é começar a trabalhar dentro de você, né? Essa percepção, né? Bom, agora estou sentindo uma inveja, mas o que eu vou fazer, né? Quando tem contato com esse sentimento, né? O que a pessoa vai estar fazendo, né? E assumir que está sentindo, porque é ser humano, né? É mais natural se torna, até mesmo para comunicar com a pessoa, né? Na hora de conversar com a Isso. pessoa. E não mandar aquele sorriso amarelo que não sabe o que fazer. Isso. As pessoas também, por conta dessa questão do medo da inveja, muita gente entra na questão da timidez, da introversão, por não saber lidar com essa questão dos invejosos, né? Mas aí, ou a questão, muitas vezes se fala, por exemplo, na questão dos relacionamentos, o medo de assumir relacionamento nas redes sociais. Tem muita gente que não quer assumir relacionamento, não bota foto do casal nas redes sociais,
por medo da inveja, por medo da fofoca, né? E aí, muitas vezes, fica se achando que a pessoa não gosta, que a pessoa não ama, entra-se na coisa de, tem outras pessoas, sendo que, na verdade, ele está com uma coisa de querer proteger, né? Sim, sim, é verdade. Ivana, qual é o problema de ser invejoso? Então, o invejoso, o grande problema dele é a coisa de gastar muita energia na tentativa de roubar, possuir, arrancar o que é do outro e não fazer o seu. O fulano faz bolos maravilhosos, então eu quero destruir a fama dele de boleiro, em vez de eu construir também a minha fama de mestra confeiteira, sei lá, entendeu? Exatamente. Esse é um ponto muito interessante que tu pega, porque às vezes a pessoa prefere investir energia para destruir do que se inspirar e poder também investir no próprio projeto, tocar a vida, seguir em frente, né? Isso. Então, assim, nas cirurgias plásticas, acontece, e a pessoa da psicologia trabalha muito com isso, a questão da pessoa que ficou infeliz com o resultado da cirurgia. Isso é muito pouco falado. Muitas vezes isso tem a ver com inveja, porque, eu quero ter a cara igual a da Barbie. Mesmo que isso me destrua inteira, né? Como, por exemplo, o Ken brasileiro, ele queria aquele ideal de beleza do boneco Ken e se destruiu completamente. Hoje em dia ele não tem absolutamente nada a ver com o rosto original dele. Não que ele pudesse ser feio ou que ele não fosse bonito do jeito que ele era naturalmente, mas ele preferiu um corpo construído, que ele pagou muito caro, do que um corpo que ele foi moldando com atividade física, com disciplina, né? Aqui a Feu falou que invejoso é capaz de cada coisa para prejudicar o outro, que poderia usar toda essa energia para ser melhor, né? Pois é, esse é o grande problema do invejoso. Ele foca a energia dele em destruir o outro ou o que o outro tem, em vez de se aprimorar. Sim. E aí, muitas Suar a vezes. camisa. Isso, muitas vezes, então, as cirurgias plásticas, tipo, eu quero ter um seio tão grande quanto da celebridade tal, ou quero ter uma bunda tão grande quanto a da Valesca Popozuda. Constrói-se essa bunda grande, mas ela não necessariamente funcionaria para o seu corpo. E às vezes as pessoas criam problemas, como hérnias, como cirurgias perigosas, clandestinas, para ter aquele corpo rápido e gerar inveja dos outros, né? Também tem isso. Muitas vezes as pessoas se sacrificam para poder conseguir ter invejosos. Porque ninguém inveja, vou até brincar, ninguém inveja o feio e pobre e sem graça. Ninguém inveja o feio, pobre e sem graça. As pessoas invejam o bonito, o interessante, o rico, né? Então, se você tem admiração, você pode ter esse lado negativo do invejoso. Se você aparece muito, pode ter as pessoas querendo te prejudicar. Sim, sim. E prejudicar, em alguns casos, é dramático, né? Essa questão de querer prejudicar, né? Que é aí que... existe algo positivo na inveja, Ivana? Sim, a inveja, como se foi falado na psicologia, ela tem um lado que é o lado do modelo, o lado da criatividade. Fulano sabe fazer salada, eu vou aprender a fazer salada também. Uhum. Aí esse é o lado construtivo, positivo da inveja. Eu olho aquilo que o outro tem e aquilo me serve como modelo. Eu direciono a minha energia para fazer aquilo que o outro faz. E aí, o fulano é um bom mestre de bolos e eu também sou uma boa mestre de bolos. Cada um na sua profissão, a gente pode ter uma competição saudável aí, e um servindo de modelo para que o outro seja melhor. Aí Sim. entra a coisa de eu ficar feliz com a vitória do outro e ficar feliz com a minha própria vitória. Porque às vezes o invejoso tem esse problema, ele não vê a vitória do outro, não vê, só que ele só vê a vitória do outro
e não vê as vitórias dele. E ele fica só com o lado negativo dele. Ah, Tem baixa estima, né? isso. Ah, mas é porque eu queria ser modelo como a Gisele Bündchen, mas eu só tenho 1,60 m de altura. Assim, então, você não vai crescer 10 centímetros. Mas Sim. nada te impede, por exemplo, de ser modelo comercial. O modelo comercial pode ter qualquer altura. Você não vai ser um modelo de passarela. Porque, né? Então, às vezes a pessoa fica nessa coisa de mas eu nunca vou conseguir ser isso porque eu não tenho altura. Se você não tem altura, paciência. Você tem que buscar onde você pode se destacar. Né? Eu quero ser um jogador de futebol, eu quero ser É uma coisa que muita gente às vezes tem. Eu queria ganhar na loteria. Aí eu pergunto, jogou? Não. Então como é que você vai ganhar na loteria se você nem joga? Oi, Marco, tudo bom? Como é que você vai conseguir aquilo se você não botar sua energia para ter? A grama do vizinho é mais verde, mas eu sequer plantei grama no meu jardim, sequer agoo minhas plantas, vai ser tudo feio mesmo. Porque tem que ter o esforço, a energia para manter aquilo, para fazer aquilo ficar bonito, né? Que aí, hoje em dia, se fala muito, né? Enquanto eu estou me preocupando com a minha própria vida, eu estou vivendo. Quando eu começo a ficar me preocupando muito com a vida dos outros, eu deixo de viver, né? Sim. Sem vida própria, né? Tá vivendo a vida dos outros, né? Isso. E deixando de viver a vida. Deixando de viver a vida. Isso acaba, por exemplo, quando é muito constante da pessoa sentir inveja e trazer sempre esse viés assim mais para o negativo, pensando no conteúdo dela, que deveria ou dele, né, que deveria estar trabalhando numa terapia, por exemplo, Uhum. para poder dar conta desses conteúdos, né? Entender isso, né? Entender isso. Elaborar, né, tudo que está acontecendo internamente, porque acaba paralisando a vida da pessoa, né? Ela só fica, vezes, fica pesquisando a vida da outra pessoa e procurando ali algo negativo que aconteceu, alguma derrota, algum fracasso, tal, para exaltar aquilo e ela ficar bem, se sentir bem dessa forma, né? Uhum. Por isso que o caminho é fazer uma terapia. Quando é demais, quando é patológico, né? E a pessoa não dá Isso. conta de sair disso, Uhum. né? É. Então, falando desse caminho, né? Como a psicologia encara a inveja, Ivana? Então, a psicologia vê a inveja nessa questão do foco da energia. Para onde eu estou direcionando a minha energia? Se eu estou direcionando a minha energia para destruir o outro, para possuir coisas que o outro tem, ela é uma inveja destrutiva. Se eu estou usando isso como um mote para que eu consiga construir coisas também, tipo, fulano é um exemplo para mim. Fulano fez mestrado e doutorado, eu quero fazer mestrado e doutorado também. Aí eu estou usando essa energia da inveja como um modelo para eu conseguir ter a minha vitória também. Aí é a inveja boa, a inveja do lado positivo dela, como um modelo que eu posso fazer também. Se fulano conseguiu ganhar uma medalha de Ironman, se eu treinar, eu consigo a medalha de Ironman também. Sim. A diferença da pessoa, isso é uma frase que eu gosto muito. A diferença entre um atleta medalhista e um amador é que o medalhista tentou mais vezes. Sim. Muitas Isso faz vezes, todo... muitas vezes o medalhista ele lida com fracasso também. Para muita gente que às vezes conseguir cumprir uma prova, chegar no final, já é algo maravilhoso. Oi, Helena, tudo bom, querida? Bom te ver. Obrigada por você ter aparecido aqui. Oi, Cláudia. Então, é muito isso, assim. A diferença entre alguém que hoje é um super dançarino de dança de salão e eu, que tenho 2 pés esquerdos, é que o super dançarino de dança de salão treinou mais vezes que eu. Então, quando a gente entende que a diferença está no esforço e na dedicação para que eu consiga obter aquilo também, eu consigo modificar essa energia. Sim. Oi, Matheus, que bom que você veio. Fico feliz de você estar aqui, querido. Oi, Gislene. Tá todo mundo aqui. Desligaram a TV, né? Bom, Desligaram então mesmo.
compartilha a live, né? Aí lá no direct dos seus convidados, traz mais gente para cá. Você pode fazer também suas perguntas. Se a gente se não sobrar um tempinho para estar respondendo, a gente vai estar respondendo ali nos comentários, assim que essa live estiver ali disponível no IGTV. Também vai estar lá no meu canal, no YouTube, Márcio Rodas, psicanalista. Ali nos comentários você também pode deixar suas perguntas. E, Ivana, qual a virtude oposta à inveja? A virtude oposta à inveja é a caridade. O mais Uhum. importante é eu ficar feliz com as vitórias do outro. Quando eu consigo perceber que o outro foi vitorioso e me alegro por isso, é sinal de que eu já consegui vencer o esforço destrutivo da inveja. Oi, Aninha, tudo bom? Oi, Marcos, como é que tá você? Oi, Matheus. Então, é importante isso, ficar feliz com a vitória do outro. A virtude oposta à inveja é a caridade. Porque o invejoso ele quer tomar o do outro, e o caridoso ele fica com o que é importante para ele e doa para o outro, ele se doa para o outro. Mas também tudo tem um equilíbrio. Se eu me dou demais e tiro às vezes de mim para dar para o outro, isso também é ruim, porque eu Sim, fico sem. A gente fala sim. que existe a diferença entre solidário, que é um sinônimo de caridoso, né? Que é a pessoa que ajuda, né? Assim, dou um prato de comida para alguém, ajudo uma instituição com doação mensal, do sou otário, que é eu tiro, passo fome, passo desespero para poder ajudar o outro, e muitas vezes o outro não vai é, reconhecer o seu esforço e fazer nada por Sim, você também não, entendeu? Então, é importante a exatamente. gente ver que nem tudo da inveja é ruim, como essa coisa da inveja me ajudar a ter modelos do que eu quero fazer, a me dar focos para poder direcionar minha energia, como a caridade em excesso também não é legal. A pessoa não tira a própria roupa do corpo para dar para o outro, é muito bonito, mas a pessoa fica sem roupa e o outro fica vestido. Sim, é verdade. Então, muitas Isso, vezes, o ser solidário é exatamente eu trabalhar, eu ter bastante renda, para que com isso eu consiga ajudar mais pessoas. Se eu estou passando fome e necessidade, eu estou caindo no. Em vez de eu ajudar o outro a sair do buraco, eu estou caindo no buraco e cavando mais fundo, entendeu? Isso não é legal. sim. Igual falam, dois bêbados não levantam o muro, né? Exatamente. O cego guiando o outro cego Não vai dar certo. não vai dar certo, né? Uhum. Então, essa questão que você fala sobre a generosidade, né, de querer ajudar e o oposto daquele sentimento da mesquinhez, né, que não vai ajudar. E vezes nesse viés, a pessoa às vezes não ajuda porque não quer que a pessoa fique um pouquinho melhor, que sobe um degrauzinho a mais, porque senão sei lá, já acaba florando mais uma inveja ali, mas aí ele vai ficar melhor do que eu, vai ter sempre. Eu vejo sempre como uma infantilidade humana, Uhum. né? O que você Tem acha? uma historinha que eu gosto bastante dela, eu uso muito no meu consultório. É a história do cara que estava andando na praia com dois baldes. Um balde estava tapado e o outro balde estava aberto. Aí o cara ficou curioso. O que, que tem nesses baldes? Ele falou, isso é a mesma coisa, os dois têm caranguejo. Uai, mas por que, que um está tapado e o outro não? É porque nesse que está tapado, os caranguejos, um empurra o outro para sair, aí eles acabam fugindo. Mas esse aqui eu não preciso me preocupar, porque um puxa o outro para baixo. Então, eles mesmos fazem com que o outro não consiga sair do lugar. Então, esse Para balde aqui eu você. não preciso me preocupar. E que é bem o do invejoso, né? A pessoa que. Tem gente que ajuda o outro a subir junto, né? Sim, uma Solidariedade. parceria, né? Isso, a solidariedade, sororidade, a parceria, né? E tem o outro que só se vê bem quando ele destrói o outro, ou joga o outro para baixo, né? Ele pega o cara. Isso é bem clássico do invejoso. Eu tenho o cargo de diretor na empresa. É um cargo para 4 pessoas. 3 pessoas vão tentar destruir uma outra para que um fique. E aquele que está lá, o tempo inteiro vai estar sofrendo pressão dos outros 3 para sair daquele lugar, porque eles querem ocupar aquele lugar do outro. Aí é E bem o para você ver. caranguejo que puxa para baixo.
que puxa para baixo e ele também não sobe, porque ele acaba sabotando o outro e automaticamente se sabotando, né? Exatamente, porque ele não pega energia para poder ele se melhorar, né? Essa coisa de mentir, currículo, isso é para gerar inveja, né? O invejoso mente Aham, currículo. O esforçado, não. O currículo, o que tem no currículo dele é verdade. Ele foi lá, ele estudou, ele fez, né? sim, sim. Essa, essa questão de puxar para baixo, ela acaba atrasando o desenvolvimento da pessoa, do indivíduo, porque entra numa cegueira mental, né, também de escassez, como que se ela ajudar, não vai ter mais para ela, vai ter mais concorrente, vai ter mais ameaça para ela, para ele. É incrível isso, né? Que não ajuda, E né? ainda atrapalha. E ainda atrapalha. Não ajuda e ainda atrapalha. Nos E ainda. relacionamentos, a inveja também, ela entra muito nessas relações tóxicas, que eu vou cerceando o outro, tendo medo de que o outro consiga arranjar alguém melhor do que eu, porque o invejoso geralmente ele tem autoestima baixa. O invejoso Uhum, geralmente é inseguro. Então, ele tenta se proteger através do controle, através da posse, através da humilhação, da violência verbal. Não necessariamente ele machuca o outro com agressão física, mas a gente sabe que existem outras formas de violência, né? Violência psicológica, violência emocional, a questão do assédio, né? Do assédio moral. É bem típico o uhum, comportamentozinho do invejoso, porque ele não te ajuda a crescer e ainda por cima te atrapalha para que você fique o tempo inteiro na dependência dele. E ele não sim, cresce. Ele não fica se esforçando assim, eu vou trabalhar e ganhar bem. Não, eu vou fazer com que você não ganhe nada para que o pouco que eu tenha você dependa dele. Você não sai da relação é, porque você depende de mim. Não existe uma parceria, não existe uma união, não existe um esforço conjunto de construírem. E isso torna um relacionamento tóxico, um relacionamento que a gente chama em psicologia de casal de codependência emocional. sim, sim. Sim, e a pessoa, às vezes, ela é capturada, né, por essa pessoa. Quando ela vê, já está capturada e não consegue sair, não consegue se libertar daquilo, né? É uma situação difícil, né? Uhum, E a gente estava falando sobre redes sociais, né? uhum. Ivana, as redes sociais estimulam a inveja? Totalmente. Rede Uhum. social estimula muito a inveja. Tem até um desenho que eu vi uma vez dos pecados associados às redes sociais, né? Tinder, ele é associado à luxúria, o Isso eu não conhecia. Facebook, Instagram, ele sim é associado à inveja, também um pouco da cobiça, né? A cobiça não é um pecado capital, mas ela é um pecado também, né? Relembrando aí, os 7 pecados capitais para quem está com curiosidade: gula, Isso. avareza, ira, soberba, luxúria, preguiça e inveja. E as 7 virtudes: humildade, generosidade, castidade, paciência, temperança, caridade e diligência. Essas são as virtudes que combatem os 7 pecados capitais. Uhum. E que interessante isso. É, as redes sociais, ela também faz sentido que ela estimula, né? Porque a pessoa, ninguém nunca está, agora que está se tornando um pouco consultório terapêutico as redes sociais, que as pessoas estão levando muita situação íntima, né, para a rede, mas até então é sempre a felicidade, né? Todo mundo está feliz, né? Sempre Isso. com roupa nova, sempre num lugar bacana, fazendo aquela viagem chique, né? Que foi para N lugares, né? Isso. E aí até tem uma questão também da saúde mental, porque faz a outra pessoa pensar, caramba, então eu sou um zero à esquerda, Eu porque sou o essa único que pessoa. não faz isso, né? Eu vejo muito os grupos de redes sociais, a gente tem que estar muito esperto para essas coisas. Existe uma falsa ilusão da privacidade. E Uhum, grupos sociais, eles são todos compartilháveis.
é muito fácil eu tirar um print e encaminhar para alguém. Então, as pessoas precisam saber se proteger. Eu vejo, já vi Sim. muita situação, principalmente em grupo de mulheres, que a pessoa comentou uma questão do marido, a gente chama de printiane, né? Que é a falciane, a invejosa das redes sociais. Aí a printiane vai lá, tira o print daquela conversa e manda para o marido da outra. Às Olha vezes a só. outra estava só brincando, e isso já é um problemão. Já vi vários casos de divórcio, ou de até violência, né, doméstica que aconteceu por conta da pessoa ter se aberto e falado demais numa rede social. Porque aquilo que eu posto nas redes sociais é eterno. Sim, As fica pessoas, às registrado. vezes, pensam que elas estão numa proteção. Ah, botei uma figurinha que não é meu rosto, botei um nome que não é o meu e eu estou protegida. Não necessariamente isso é verdade. Ou, às vezes, essa pessoa que botou essa proteção pega a informação sua, que você botou lá seu nominho, sua cara, e encaminha. Muito comum, às vezes, Sim. nos grupos, as pessoas colocarem as coisas e as pessoas clicarem para irem fuçar, né, investigar, stalkear, que é investigação, seguir a rede do outro para saber o que o outro é. Eu já vi muitas vezes ataques pessoais nesse sentido. Ah, você está falando isso porque você é feia. Eu vi as suas fotos no seu Facebook, você é horrorosa. É típica coisa de um invejoso. Ele não consegue se colocar no mesmo nível que o outro, então ele tenta destruir o outro. É típico Se torna comportamento do deselegante, invejoso. né? Isso, que ele quer Uhum. destruir o outro no público, né? Sim, sim, sim. É interessante porque a pessoa perde totalmente a compostura, fica feio, né? Uhum. A querer desmoralizar o outro, querer diminuir o outro, perde a elegância. Eu acredito que é sempre importante seguir mais para a elegância em redes sociais, né, se preservar também, porque, como tu falou, ali fica eterno uma postagem, algo que você não some mais, né? E, a menos que você apaga depois, mas como falou, as printiane aí de plantão É. acaba dando aquele, essa aqui, né? Uhum. É da arma para bandido, Exatamente. né? Tem uma colega que fez uma pergunta aí. Vamos ler a pergunta da colega. Essa que acabou de botar aqui em cima. Eu não consegui ver. Tá aqui. Eu acho que é Foi uma. foi a Simone. A pessoa que não faz é considerada alheia? Não, não é considerada alheia. Eu não gosto de postar a minha vida. Existe algum rótulo para os que não se expõem? Não, a pessoa está só se protegendo. A vantagem das redes sociais nesse sentido é exatamente isso. Eu boto aquilo que eu quero que os outros vejam. Eu sou Uhum. acessada por aquilo que eu quero que os outros vejam. Muitas vezes eu posso optar claramente por não revelar minha vida. A gente até já comentou antes, mas vale a pena comentar de novo, porque entrou algumas pessoas depois. A questão do relacionamento, né? Tem gente que Sim. posta tudo do relacionamento. E aí fica se achando que aquele relacionamento é maravilhoso, mas às vezes a pessoa está tendo muitas crises no relacionamento. E às vezes você não vê a pessoa o tempo inteiro sozinha, acha que a pessoa está solitária, a pessoa está super bem casada há 10 anos, entendeu? Mas muitas vezes gera os invejosos, os invejosos podem querer minar seu relacionamento exatamente falando isso. Olha, essa pessoa não posta nada do seu casamento, ele pode ter outras, né? Eu já vi até frases maldosas, tipo assim, se a pessoa não assume o relacionamento na rede social é porque tem relacionamento com mais de uma pessoa. Então, são maldades que podem destruir Isso. relacionamentos que estão indo muito bem. A verdade do meu relacionamento é eu e o meu parceiro e eu. Não necessariamente aquilo que eu posto nas redes sociais. Porque eu já vi muito, até celebridades que rolou denúncia de violência doméstica, daqui a pouco está o casal postando foto linda, a mulher grávida e o marido beijando a barriga da mulher, como se fosse a coisa mais linda do mundo. Mas é só para maquiar, né? Pro social, né? Exatamente, é uma maquiagem social. Só pro social. E é preciso cuidado, gente, né? É preciso cuidado mesmo, porque nem tudo que está ali na rede social que brilha é ouro. Às Exatamente. vezes é tudo fake, é tudo, né? Não sofra por isso, porque você está vendo que a pessoa está viajando ou porque está num lugar bacana, não sabe.
se é montagem, não sabe. Hoje em dia, com tecnologia, né? Não estou dizendo que é montagem, né? Mas Mas pode não ser. sofre por isso. Hoje em dia, tem programas aí que tu coloca, troca o fundo, troca o cenário, troca, né? Daqui a pouco tá um lugar bacana, tá lá na Torre Eiffel. Isso. Por exemplo, isso é muito interessante, que uma das coisas que mais acontece em terapia também são mulheres que não, que mexem muito com a autoestima das mulheres, né? Ah, mas eu não consigo ter o corpo perfeito da fulana. E aí você vai ver, nem a fulana tem aquele corpo perfeito. É Photoshop. Exatamente. Ou às vezes nem precisa disso tudo. Tem cremes de maquiagem que disfarçam celulite, tem jogos de iluminação que te deixam mais magra, né? Sim. Quando você vê aquele making-off do filme 300 de Esparta, você vê que tinha muito cara que era magrinho que parecia que era saradão. E nem era saradão, Uhum. não. Era só um jato de maquiagem lá fazendo uma barriguinha de tanquinho que o cara nem tinha. E aí fica Exatamente. e as pessoas que realmente conseguem ter a tal da famosa barriga de tanquinho, né? O que hoje em dia se fala da pessoa 10-10, né? Que é o meu 10 é o Eu meu já ideal e ela desisti, atingiu aquele eu ideal. já eu Às já vezes ela é desisti só dessa 5-10 vida maquiada, né? para você ver. Oi, Ivana, qual o melhor modo de evitar a inveja? Primeiro, a gente tem que ter consciência de que a gente está invejoso. E essa é uma das coisas mais duras de você admitir. Primeiro, você tem que ter consciência de que você está invejoso. E entender que inveja faz parte. O problema maior é o que eu vou fazer com essa inveja. Ai, fulana tá super bem casada há 30 anos. Nossa, que máximo. Até aí não tem problema eu ter esse tipo de inveja, mas eu quero o marido da fulana para ficar 30 anos casada com ele, aí já é um lado negativo da inveja. Mas, poxa, que legal, vamos celebrar os 30 anos de casamento deles, eu estou muito feliz pelo casal, eu consegui transformar a minha energia de inveja em energia de caridade. Aham. Em algo mais saudável, né? Exatamente. Celebrar a vitória do outro e ficar feliz pelo que o outro conseguiu é muito bom. Então, muita gente aprendeu também a questão para evitar, né, o ataque dos invejosos, uma das forças mais poderosas é a força do silêncio. Enquanto eu estou planejando, enquanto eu estou construindo aquilo, eu não falo nada para ninguém. Depois que eu obtive aquele resultado, é que eu mostro. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi, né? Quando eu viajava para o exterior, eu ficava, às vezes, postando fotos da cidade onde eu estava em tempo real. Resultado disso. Eu recebia várias mensagens assim: Ivana, compra um perfume para mim, depois eu te pago. Ivana, compra a castanhola para mim, depois eu te pago. Aí eu aprendi que eu só posto as minhas viagens depois que eu voltei para o Brasil. Não posto mais, não. Porque Sai mais barato. tem gente que acaba querendo gastar meu dinheiro da viagem todinho para comprar encomenda. Quer que eu compre o perfume francês para ela, mas não me deu o dólar para eu comprar, não me deu Sim, o euro, como é exato. que Então, mais compra? caro comunicar antes. Exatamente. Então a gente pode se proteger dos invejosos também. Isso, eu tenho um projeto. O projeto está em andamento. Para evitar o olho gordo, a inveja, eu posso não falar nada do meu projeto até ele se concretizar. Por exemplo, tem muita Sim. gente que às vezes só conta da gestação, né? Depois que está no oitavo, nono mês. Até lá você nem sabia que a fulana estava grávida, porque tem gente que Uhum. inveja, né? E a inveja é uma força muito destruidora mesmo. Tem até aquela palavra, frase popular, né? Olho de seca pimenteira. A pessoa tem uma inveja, uma energia destrutiva tão, tão poderosa que passa perto da pimenteira, a bichinha chega seca as folhinhas, chega seca a sementinha, tudo. Os frutos todos. Oi, Fábio, tudo bom? Isso, aprender a falar não protege de muita gente folgada. Dá limites, exatamente. Isso é importante. Obrigada, Tamara. Dar limites Sim. é importante. A gente precisa não se permitir ser invadido pelo outro, porque tem gente que pisou num dedinho, você não reclamou? Pisa no pé inteiro. Então, às vezes, a gente tem que Sim. dizer, claro, aqui não, aqui é meu limite, aqui você não chega. Precisa também ter essa autoproteção, né? Esse autocuidado. Sim. É importante, é muito importante aprender a dizer não. Muitas pessoas têm dificuldade em falar não, em colocar um limite. E a questão é quando fala sim, mas depois fica sofrendo nos bastidores, né? Isso.
fica lá embaixo, fica sofrendo depois. Isso é ruim, é horrível, né? A coisa de ser a boa. Tem até um livro, né, que tem esse tema. É um tema legal para você trabalhar depois numa live. A Síndrome da Boazinha. Ah, eu vou até anotar. A Síndrome da Boazinha é um tema maravilhoso, porque é isso. Às vezes a pessoa não sabe dizer não, não sabe botar limite, diz sim para todo mundo, e aí acaba se anulando, sofrendo, porque deu um sim que de repente não podia dar, né? O Eu aluno nem queria. bonzinho, que quer conseguir muita contato social, né? Essa coisa das habilidades sociais hoje em dia é bem importante. A pessoa que às vezes se anula numa relação fazendo coisas que não gosta para manter aquele relacionamento. E a pessoa acha que está tudo bem. Ah, não, ela topou, né? Tem determinadas fantasias que o outro tem que me machucam e eu faço em função de manter essa outra pessoa do meu lado. Isso é muito ruim. Eu acabo me Sim. destruindo, né? Na coisa de querer ser boazinha, de querer fazer pelo outro, de querer ser amada, né? A boazinha Sim. tem muito isso de querer ser amada, de querer ser admirada, né? A pessoa que faz muitos sacrifícios e, como eu sofro. O mártir, né? O mártir faz muitos sacrifícios e não é reconhecido e depois fica indignado porque ninguém fez nada por ele, né? Eu falo que no Sim. relacionamento, o que mata um relacionamento são 3 Is. Indiferença, intransigência e quando a pessoa não é altruísta. Deixa eu lembrar que só de maldade a palavra sumiu. Eu estava falando na ponta da língua, maldade. Indiferença, intransigência e a pessoa ser... Nós estamos ao vivo, tenham Sim. paciência. Estamos ao vivo, então é assim. Exatamente. Mas assim, indiferença é terrível quando a pessoa tanto faz, né? Quando a pessoa... Ingratidão. Indiferença, intransigência e ingratidão. Quando a pessoa não reconhece o que eu fiz de bom ou não me dá nenhum retorno, né? Assim, porque o relacionamento ele é uma via de mão dupla. Eu faço por você e você faz por mim. Se é só eu fazendo, uma hora isso... Eu canso e o relacionamento acaba. É impossível uma pessoa levar um relacionamento todo nas costas, né? Não dá. Não dá, não tem como. Não é metade da laranja, né? Tem que ser 2 laranjas, né? Isso. E 2 laranjas. isso até a constelação familiar fala também. Eu preciso de um equilíbrio entre o que eu dou e eu recebo. Se eu dou muito, está em desequilíbrio. Se eu recebo muito, também está em desequilíbrio. Muitas vezes quem recebe muito acaba desistindo desse relacionamento para poder entrar no relacionamento em que ele possa dar mais. Uhum. Né? Faz sentido. É. E quando a pessoa entrega demais, doa demais, acaba ficando desabastecido. Exatamente. De novo, a coisa do oposto da caridade. Se eu dou demais e eu não recebo, eu passo a fome, né? Indiferença, Sim. ingratidão e tolerância também é muito bom. Esses 3 Is são maravilhosos. A pessoa que não tolera, que não tem paciência com o outro, muito difícil dela se relacionar. Obrigada, Tamara. É isso. Indiferença e ingratidão. Mas o intransigente também, a pessoa muito rígida, é muito difícil. A gente tem que ter uma certa flexibilidade, porque são 2 histórias que se encontram no relacionamento. Se eu não tiver o respeito pela história do outro, o outro tiver respeito pela minha, só o meu tá certo, o seu tá sempre errado, isso não adianta. Precisa ter o diálogo, né? Precisa ter a comunicação. Precisa. É o que mais anima, né? O que mais dá aquele up, né? A comunicação dentro do relação, né? Do relacionamento, né? Uhum. Essa comunicação, colocar os pingos nos is, né? Bom, nós chegamos aqui, nós estamos quase ao final. Poxa, na hora que tá ficando gostoso acaba, Márcio, que absurdo. O Instagram dá 1 hora e a gente está aqui nos últimos 5 minutinhos e eu preciso passar o seu telefone. Então, a Ivana, ela usa mais o WhatsApp, ela não consegue acompanhar muito o Instagram. Isso. Então, se você aí de casa precisar falar com ela, querer entrar em contato imediato,
você tem que... anota aí, então, por gentileza. O DDD é 061 Isso. 9982 5117. Isso. Vou repetir. Também, tá. Pode falar, pode falar. 61-9982-5117. E tem também meu e-mail, ivanalc@gmail.com. Eu sempre olho meus e-mails e eu sempre respondo. Então, qualquer coisa. Eu tenho também Face eu uso um pouco mais, a Ivana Carvalho. E aqui no Instagram, se eu vier a mensagem no meu direct, eu juro que eu tento responder, mas eu não vejo o Instagram com a mesma frequência que eu vejo meu WhatsApp. Mas o Instagram me avisa. Eu também estou no Telegram. Mas o Telegram também não vejo muito, não. Acaba que a gente não dá tenho, conta mas não de uso tanto. E assim, nesse sentido, o Telegram, ele é até melhor um pouco do que o WhatsApp. Por exemplo, se você compartilha documentos, essa coisa, o Telegram, ele guarda. Então, para grupos, é mais interessante o Telegram. Obrigada, Raíssa, por ter gostado da minha live. Fico feliz, prima. Beijo para você. Obrigada, Tamara. Obrigada, Simone. Obrigada, Marcos e Matheus. Obrigada, Maria Alice. Obrigada, Graça. O pessoal tá todo em peso, então. Isso. Só vendo os nominhos aqui entrando e saindo, galera falando, a gente tem que cumprimentar, né? O pessoal que tá dando força pra gente, dá força para eles também. Claro, bacana a participação. Essa live vai estar lá no YouTube também, no meu canal, Márcio Rodas Psicanalista. Ela vai estar também salva aqui no IGTV. E se você, ao reassistir, você quiser perguntar mais coisas, querer continuar esse bate-papo, tanto comigo como com a Ivana, você pode deixar ali nos comentários, que a gente vai se interagindo, a gente vai conversando, vai trocando ideia. A Ivana é uma profissional que eu recomendo. Obrigada. Então, não atrasa para você procurar ajuda se você realmente estiver precisando. Como eu falei, o intuito dessas lives é comunicar um saber, seja a psicanálise, seja a psicologia, outros profissionais que eu também quero estar fazendo live. Então, aproveita, mas ela não tem o intuito de substituir um tratamento, que é algo mais específico para o seu caso. A gente está comunicando um saber e não querendo clinicar aqui via live, que não tem como, né? Você quer comentar alguma coisa, Ivana? A gente tem ainda 2 minutinhos. Eu quero agradecer o Márcio pela possibilidade de estar fazendo esse trabalho. Oi, primão. Oi, Fabinho. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Gilberto. Obrigada, Maria Alice, que bom que você gostou da live. Eu quero agradecer você, Márcio, de coração, pelo convite de fazer essa live sobre inveja. Foi um tema muito legal de eu estudar de novo, porque inveja é um tema super importante para a psicologia e tem pouquíssimo material. Então, também compartilhei com você um material de ponta, assim, super novo. Sim, ela mandou. Uma das pessoas que eu mais admiro, que também é do psicodrama, que foi a Rosa Cuqui, ela escreveu um artigo científico maravilhoso sobre o psicodrama da inveja, que está nas redes sociais aí. E muito do que eu me baseei para fazer essa live foi nesse artigo dela, né? Até mostrei uma música do Arnaldo Antunes sobre invejoso. Isso, sobre invejoso. Legal, né? Então, eu gostei daquela música. Eu quero agradecer muito você de coração e a todo mundo que veio assistir essa live, dessa força que deu pra gente. Muito obrigada mesmo, foi um prazer enorme participar com você e ter essa conversa gostosa nesse domingo à noite. Que bacana. Eu te agradeço por ter aceito o convite. Eu também agradeço você aí também que está nos assistindo. Então, no próximo domingo, a gente vai estar falando sobre o medo. Aí vai ser o psicanalista Jorge, que vai estar aqui também. E ele vai trazer um pouco também, esclarecer a respeito do medo. Vai estar bem interessante. Eu convido, então, quem está assistindo a participar no domingo que vem. Um abraço, Ivana. Obrigadão por ter participado. Até o próximo domingo. Vocês aí de casa, a Ivana também. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.